Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir aqui com o nosso módulo de Word 2016. Esse é agora o nosso vídeo número 7. Nós vamos falar sobre a guia parágrafo, sobre os principais recursos existentes na guia parágrafo. Ok? Então, vamos sem demora mostrar aqui o seguinte, ó. O vídeo número 7, nós vamos falar sobre a guia página inicial, ainda estamos trabalhando na guia página inicial e vamos falar especificamente sobre o grupo parágrafo. Ok? Então, vamos direto para o Word. O Word está aqui. Nós vamos direto para ele, certo? O Word está aqui atrás de mim. Eu queria ver se eu consigo cortar. Acho que minha imagem melhor fica ela bem pequena, né? Isso aqui, pronto. Então, eu tenho um texto digitado no Word, uma janela aqui do Word, e eu tenho aqui alguns parágrafos. Eu vou ligar a ferramenta que já conheço, né? A ferramenta Mostrar Tudo está aqui em cima. Vou clicar nela, quer dizer, já conheço já nas aulas passadas quando falamos sobre parágrafo, né? Nós vamos trabalhar com ela aqui também, eu vou mostrar de novo e vamos ver que nós temos aqui, ó, 3 parágrafos. Tem um parágrafo vazio aqui, vou apagar ele, mas ó, nós temos 3 parágrafos. Isso aqui é um parágrafo, ó, triplo clique, selecionei um parágrafo, isso aqui é outro parágrafo, isso aqui é um terceiro parágrafo, ok? 3 parágrafos no nosso texto, tranquilamente a gente identificou. As ferramentas da guia parágrafo são ferramentas que afetam justamente a entidade parágrafo. A gente viu na aula que diferencia efeitos de caractere de efeitos de parágrafo. O que é que eles são? Efeitos de parágrafo são efeitos que afetam a entidade parágrafo. Eles são aplicados diretamente no parágrafo. Então, essas ferramentas estão aqui, ó. Essas ferramentas estão no grupo parágrafo, certo? O grupo parágrafo está aqui, todas as ferramentas do grupo parágrafo estão aqui, certo? A que a gente mais vê ou mais conhece são essas 4 ferramentas aqui, chamadas ferramentas de alinhamento de parágrafo. Nós estamos usando agora o alinhamento justificado, certo? A tecla de atalho do alinhamento justificado é Ctrl J, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nesse parágrafo e vou clicar no alinhar à esquerda, o primeiro deles. O alinhar à esquerda faz com que o texto fique alinhado somente na margem esquerda e não na margem direita, desalinhado na margem direita. Centralizado faz com que o parágrafo ele fique alinhado ao centro da página e fique simetricamente desalinhado nas margens. Então, você percebe quando você manda alinhar à esquerda, né, vou clicar aqui, perdão. Quando você manda alinhar à esquerda, cuja tecla de atalho é Ctrl Q, né, você tem o parágrafo, eu acho que um zoom, João, dá um zoom aí que fica melhor para a gente ver, vamos lá. Pronto, a página aqui mais próxima. Então você percebe que o parágrafo ele fica alinhado somente à margem esquerda e fica desalinhado à margem direita, certo? Note também que o fato de o cursor estar aqui nesse primeiro parágrafo faz com que ele só afete esse primeiro parágrafo. Então o segundo parágrafo continua aqui alinhado à esquerda e alinhado à direita, que é o efeito que acontece quando a gente justifica, né? Justificar. Então, aí o que acontece? Agora eu vou centralizar o primeiro parágrafo, né? Centralizar o primeiro parágrafo, clicar aqui no centralizado, cuja tecla de atalho é Ctrl E. Você pode centralizar com Ctrl E também. Bom, aqui nós já temos o seguinte, o texto ficou todo alinhado ao centro da página e igualmente, simetricamente desalinhado aqui, ó. Simetricamente desalinhado. Portanto, o parágrafo está centralizado, certo? Que mais aqui o que nós temos? Eu tenho alinhar à direita, em que o meu parágrafo fica alinhado somente à margem direita e não fica alinhado na margem esquerda, há um desalinhamento na margem esquerda, e finalmente o justificado. São alinhamentos de parágrafo que você conhece, você já usa, já trabalha normalmente, certo? O próximo botão que nós temos na guia parágrafo é o botão espaçamento de linha, certo? Esse botão faz isso. Ao clicar no botão espaçamento de linha, nós temos aqui a opção de 1,15, 1,5, 2, 2,5 e até 3. É o espaço entre as linhas de um mesmo parágrafo. O espaço entre as linhas de um mesmo parágrafo, né? Tem gente que usa 1,5, 1,15, 1. A gente estava usando o 1, que é a altura normal, é o chamado espaçamento simples, certo? Quando você pede aqui o espaçamento, embaixo você tem mais 2 ferramentas, ó. Vou aqui nos ligar a setinha. Embaixo você tem adicionar espaço antes do parágrafo e adicionar e remover espaço depois do parágrafo.
Isso faz com que não haja diferença. Você está percebendo aqui, que existe um espaçamento aqui depois do parágrafo. Depois do primeiro parágrafo existe um espaço. Dá para perceber que esse espaço é maior do que esse, por exemplo. Então o espaçamento entre linhas é 1. O espaçamento depois do parágrafo é outro, é um espaçamento maior. Então você poderia retirar esse espaçamento. A gente pode alterar isso também, existe uma forma de alterar quando a gente clica lá no botão das opções do grupo parágrafo, entra-se numa janela chamada formatar parágrafo e a gente vai ter como mexer nisso brincando, certo? Então, que outros recursos nós temos no parágrafo, no grupo parágrafo? Nós temos aqui em cima 3 ferramentas que são excludentes. Quando você aplica uma, você desaplica a outra automaticamente, que é o marcador, numeração e a lista de vários níveis, certo? Então eu vou clicar aqui, vou clicar no primeiro parágrafo e pedir marcador, né? Se eu clicar em marcador, ele vai colocar o parágrafo recuado e vai colocar uma bolinha lá, um indicador de marcação daquele parágrafo. É uma questão visual, você quer que esse marcador seja diferente, você clica na setinha ao lado e escolhe um marcador diferente. Existe um marcador bem brega, que é esse colorido aqui, que eu não sei porque que ele existe, sinceramente, mas existe. Então você tem aqui ó, o sinal de checado, de ok, a setinha, pronto, você escolhe o marcador, certo? Ao lado do marcador você tem a numeração. Como funciona a numeração? Em vez de colocar uma imagem para marcar o parágrafo, ele vai colocar um número antecedendo aquele parágrafo para marcá-lo. Tanto no marcador quanto na numeração, ó, se você vier aqui, tanto no marcador quanto na numeração, o marcador e a numeração eles usam a ideia de um parágrafo. Então, cada parágrafo recebe um marcador, cada parágrafo recebe uma numeração. Então, eu vou ligar aqui, por exemplo, o marcadores, certo? E vou digitar uma série de nomes. Ana, Enter. Pedro, Enter. Mateus, Enter. Libório. Pronto, Enter. Então você percebe, a cada Enter que eu dou, ou seja, a cada parágrafo que eu dou, ele coloca o marcador antecedendo lá o item do meu parágrafo. Então se eu selecionasse aqui e colocasse também a numeração, ele aplicaria a numeração, certo? Quando eu desse Enter, ó, ele automaticamente colocaria, deixa eu apagar lá, pronto, então Enter, automaticamente, qualquer outro nome, ele automaticamente colocaria as numerações antecedendo o parágrafo, né? Nada, João, eu já vi isso, eu sei que você já viu, eu só estou aqui lembrando para quem não lembra dessas ferramentas todas. Quando você clica na setinha do numeração, do marcadores, você tem as opções de marcadores e você tem aqui outras opções, como definir um marcador, definir um novo marcador, que seria definir uma nova listagem, e alterar o nível de lista, para alterar o nível em relação ao recuo do parágrafo, que é mais ou menos o seguinte, por exemplo, eu vou selecionar aqui e vou fazer a chamada lista de vários níveis, é mais fácil brincar com essa. A lista de vários níveis, eu tenho aqui 1.1, vamos botar essa aqui, pronto, lista de vários níveis, certo? Então eu tenho aqui, ó, Ana, quando eu dou um Enter, ele cria o item 2. Mas se eu recuo o parágrafo, apertando Tab, por exemplo, aí ele passa a não ser um novo item do mesmo nível que Ana. Ele passa a ser um novo item debaixo do nível de Ana. Então, Ana tem que pegar o carro, Ana tem que lavar o carro, Ana tem que comprar, comprar um computador, certo? O Pedro, aí eu vou dar um Enter aqui, vou chegar aqui no Pedro, Enter. Bom, Pedro ganhou um novo item abaixo dele. Eu aperto Tab, né? Pedro tem que estudar, certo? Mas Pedro tem que estudar o quê? Bom, vamos dar um subitem para isso, estudar ciências, estudar inglês. Está notando que ciências e inglês são subitens da palavra do item estudar? É possível fazer algo assim, desse jeito, quando você usa a ferramenta lista de vários níveis, né? A gente chama de lista de vários níveis, ok? E aí você pode, com a setinha ao lado, escolher qual é exatamente o tipo de lista que você quer, das várias opções que você tem, e aqui embaixo até inclusive alterar, criar sua própria lista, criar suas próprias opções aqui, definir uma nova lista, definir um novo estilo de lista, e aí vai. Tudo isso você pode brincar
com a sua lista de vários níveis. Certo? Então, esses 3 botões aqui de marcadores, numeração e vários níveis, eles são totalmente adaptáveis. Não é só, se você clicar no botão, ele aplica qual é o marcador, qual é a numeração que está lá definida. Se você clica na setinha que está ao lado, ele abre um menu e dentro desse menu você escolhe opções a mais para os marcadores e para a numeração, certo? Olha, a gente tem aqui 2 outros botões que são os botões aumentar recuo e diminuir recuo. Esses 2 botões eles alteram o recuo à esquerda. Então eu tenho o seguinte, eu clico aqui, ó, eu vou clicar aqui nesse segundo parágrafo e vou clicar no aumentar recuo. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Pronto. Eu estou aumentando o recuo. Eu estou aumentando nesse parágrafo o afastamento dele em relação à margem esquerda. Ó, o afastamento dele em relação à margem esquerda. Certo? Note que esses 2 botões, eles não afetam o recuo direito. O recuo direito está aqui. Para afetar o recuo direito, a gente teria que vir diretamente nessa setinha, nesse controle e arrastar. Mas essas 2 aqui só afetam o recuo esquerdo. O primeiro botão que aponta para cá é o diminuir recuo. O segundo botão que aponta para lá é o aumentar recuo. Ok? Certo. Vamos lá, tem mais aqui ainda sobre a nossa lista de parágrafos, né? Nossas ferramentas de parágrafo. Nós temos aqui o seguinte, ó, nós temos o botão classificar. Eu tenho aqui o botão classificar. Para que serve o botão classificar? Para fazer isso. Bom, eu vou tirar aqui eu vou tirar aqui os itens, botar só as pessoas, certo? Eu vou botar só as pessoas. E bom, essas pessoas elas não estão organizadas em ordem alfabética. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas pessoas aqui e vou clicar no AZ, no classificar. Olha o que acontece, eu quero classificar os parágrafos que são do tipo texto em ordem crescente. Ok, pronto. Olha o que aconteceu. Ana, Clara, Davi, Libório, Mateus, Miguel e Pedro. Houve uma organização em ordem alfabética dos parágrafos. E perceba, os números não mudaram. É claro que os números não mudaram. O número 2, o número 1 não estava associado a Ana. O número 1 estava associado ao primeiro parágrafo da listagem. Então, qualquer que seja o valor que esteja no primeiro parágrafo, por exemplo, o Pedro estava com o número 2. Mas o Pedro foi reposicionado e o número de Pedro agora é 7. Quer dizer, esses números que antecedem os parágrafos, eles não estão associados às palavras. Esses números que antecedem os parágrafos, eles estão associados aos parágrafos. Então, o número 1 sempre vai aparecer antes do número 2, com certeza. Ok? Portanto, a gente fez aí uma organização com o classificar. Perceba que ao clicar no classificar, você seleciona vários parágrafos e você clica no classificar, abre-se uma janela. Nessa janela, você pode fazer a classificação. No caso aqui por parágrafos, porque a gente só selecionou parágrafos que são do tipo texto, ou seja, ele reconheceu que o tipo de dados que existem nesses parágrafos é texto, e eu quero classificar em ordem crescente. Poderia pedir também para classificar em ordem decrescente. Se cai na prova que por meio desse botão é possível também fazer a classificação decrescente, aí você pode cair e dizer, não pode, ó, o botão tem um formato de um A a Z. De A para Z é só classificação crescente. Não, de A para Z, esse botão aí é só o ícone. Ele abre a janela e nessa janela você pode pedir a classificação em ordem crescente ou em ordem decrescente, ok? O nosso botão mostrar tudo a gente já conhece, né? O botão mostrar tudo, ele permite que você visualize os enter, ou seja, as marcas de parágrafo, visualize os espaços, ou seja, aqueles espaços que você digita entre as palavras, né? Que você visualize os tabs, as teclas de tabulação que você insere quando aperta Tab. Então você vê os chamados caracteres não imprimíveis. A função do botão mostrar tudo é mostrar os caracteres não imprimíveis. E mesmo depois que eles estão sendo vistos, desse jeito aí como a gente está vendo, se a gente mandar imprimir, eles não vão aparecer na impressão, justamente porque o nome deles é caracteres não imprimíveis, ok? Então a gente não enxerga eles, mesmo que eles estejam sendo vistos na tela, a gente não os enxergará na impressão, ok? Os 2 últimos botões são botões firula, por exemplo, o primeiro botão aqui é o botão do sombreamento, quer dizer, você seleciona aqui um parágrafo, né, bota aqui uma palavra qualquer, e você escolhe um sombreamento. O sombreamento afeta o parágrafo inteiro, vai ser gerada uma sombra, uma cor no background.
uma cor na parte de trás do parágrafo, certo? Então aqui o sombreamento. O sombreamento ele tem um efeito muito parecido com o efeito do realce, tá? A diferença é que o realce ele precisa ser aplicado a uma determinada quantidade de caracteres, né? O realce é um efeito de fonte, de caractere, certo? O sombreamento é um efeito de parágrafo. Então eu vou clicar aqui e vou aplicar no parágrafo todo. Agora um detalhe engraçado é o seguinte, se houver alguma coisa, vamos ver, se há alguma coisa selecionada aqui, não é o parágrafo todo, tem alguma coisa selecionada, aí eu vou clicar no sombreamento. Olha quem vai sofrer. Então, ou seja, o efeito de realce, esse efeito de realce que a gente conheceu no vídeo passado, ele é na verdade um efeito de sombreamento. Por isso, talvez ele não seja limpo, né? Se eu chegar aqui, vamos ver se o limpar tudo tira ele daqui, né? O limpar formatação. O limpar formatação tira esse cara, tira o sombreamento, mas não tira o realce. Visualmente falando, o realce é parecido com o sombreamento, mas tecnicamente falando, realce e sombreamento são dois comandos diferentes, porque o realce não consegue ser retirado pelo limpar formatação e o sombreamento consegue, certo? Vamos lá. Tá terminando, já está terminando, mais um aviso aí, um e-mail chegando. Então, e o último recurso da nossa janela de formatar parágrafo é esse botão aqui, o botão bordas, certo? Quando você clica nele, na setinha dele, você escolhe as bordas para o seu parágrafo. Eu vou botar aqui bordas externas, por exemplo, liguei a borda externa, certo? Você pode, no botão bordas, você pode desligar daqui diretamente ou ligar uma opção diretamente aqui, certo? Você liga e desliga a opção diretamente aqui sem ir para a setinha, mas quando você clica na setinha você consegue ter bem mais opções, ok? Então eu vou ligar aqui bordas externas e olha o que eu vou fazer. Eu vou chegar aqui embaixo e vou dizer assim, a opção bordas e sombreamento me dá mais opções. Eu posso, por exemplo, escolher uma espessura maior da linha, certo? E dar um OK. Aí a espessura fica maior. Eu escolho opções de cor de borda, né? Você vem aqui, e você escolhe opções no bordas e sombreamento, você escolhe a cor da borda, quero uma borda vermelha, e voilá, você pode aplicar no seu texto. Fica uma papagaiada, um carnaval, mas você pode fazer tudo isso, ok? E para finalizar, vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, vamos no pincel de formatação, aplicar aqui embaixo, pronto, certo? Vamos tirar o número, né? Não precisa nem selecionar, né? Mas vamos tirar o número e vamos desligar aqui a borda de sombreamento, está tudo pronto. Desliguei. Agora eu gostaria de copiar o formato daqui. Vamos desligar aqui, pincel de formatação, apliquei, pronto. Então olha o que eu quero fazer aqui, vou clicar aqui, vou puxar o meu recuo para cá, poderia ser no diminuir recuo, mas eu também posso fazer por aqui pela régua. Eu vou fazer o seguinte, vou selecionar esse segundo parágrafo que está aqui e vou clicar em formatação de parágrafo aqui, né? Vou clicar aqui na formatação de parágrafo, olha o que eu tenho de opção. Eu tenho aqui o alinhamento, se ela está justificada, se não está, o nível do tópico, depende do recuo, isso depende muito do recuo. Esse nível do tópico também depende do estilo que você está usando. O estilo é muito importante para certas coisas, como a gente vai ver, certo? Recuo, à esquerda 0, à direita 0. Você pode controlar, aumentar o recuo da esquerda, aumentar o recuo da direita por aqui, certo? Você pode pedir um recuo especial. O que é o recuo especial? É aquele recuo primeira linha ou deslocamento. O recuo primeira linha é o recuo da única linha. Vamos lá. A gente vai ver isso aqui na régua, né? Então você percebe que na régua nós temos aqui 3 controles. O triângulo de cima, o triângulo de baixo e o quadrado. Esse quadrado altera o recuo esquerdo, ou seja, o recuo do parágrafo inteiro. Quando você clica nele, você arrasta, o parágrafo inteiro é recuado, certo? O parágrafo inteiro foi recuado. Tá? Então, recuo à esquerda é esse quadrado aqui. Recuo de primeira linha. O recuo de primeira linha, ele faz o seguinte, quando você puxa pelo triângulo de cima, ele só recua a primeira linha do parágrafo. Ele não recua as demais, ele só recua a primeira. Esse para veio para cá. Eu vou puxar esse cara de volta, certo? Você vai mostrar que vou puxar esse cara de volta, certo? Ele voltou. E aqui existe o terceiro, que é esse triângulozinho de baixo, que ele recua todas as outras linhas, menos a primeira. É o chamado recuo de deslocamento, ou recuo deslocado.
Então, esses 3 controles que estão aqui na régua, recuo de primeira linha é o triângulo de cima, recuo deslocado é o triângulo de baixo, recuo à esquerda é o quadrado. Todos eles podem ser encontrados nesse ícone do grupo parágrafo, nesse ícone você clicou, e aí você abre uma janela onde tem todos os recuos aqui, certo? Você escolhe quais recursos você quer. E o primeira linha de deslocamento você escolhe aqui no recuo especial, certo? Você pode colocar um espaçamento antes e depois do parágrafo. Por exemplo, antes do parágrafo não tem nada, depois do parágrafo tem 8 pontos de espaçamento. Quer dizer, por isso que entre um parágrafo e outro tem um espaço maior, porque tem aqui, está aqui definido, certo? E aqui o espaçamento entre as linhas, que foi aquele botão que a gente viu. Quero o quê? Eu quero um e-mail, duplo, exatamente, qual é o que eu quero? Então, esse comando aqui, espaçamento entre linhas, ele se consegue aqui, né? Nessa setinha aqui, ó. Isso aqui que a gente já viu, isso aqui é espaçamento entre as linhas e aqui a adição e a remoção do espaço depois do parágrafo. Você controla isso muito mais se vier aqui no botão na janela de formatar parágrafo. Ok? Na janela de formatar parágrafo eu ainda tenho aqui alguns comandos interessantes sobre paginação, controle de linhas órfãs e viúvas e outras opções aqui que são interessantes que a gente vai também habilitar com você, certo? Eu vou mostrar a você, mas não vou mostrar agora nesse vídeo, porque esse vídeo já se estendeu demais, né? Esse vídeo número 7. Então logo logo nós vamos ver um vídeo 7B contendo a explicação sobre essas opções de paginação que de vez em quando são cobradas em prova, certo? Portanto, agora o que a gente vai ver, terminando aqui nosso vídeo, o que a gente vai ver? A gente vai ver o que você vai fazer no material de apoio. No material de apoio, no capítulo de Word 2016, você tem principais comandos e recursos do Word, a gente ainda está nessa área lá, nessa seção. Vamos para ainda na guia página inicial e o grupo parágrafo. O grupo parágrafo tem a descrição de todas essas ferramentas, uma descrição bem minuciosa de cada uma dessas ferramentas para vocês, ok? E depois que você tiver terminado de ler, eu diria o seguinte, não vai responder agora, não vai responder as questões agora, nem vai ler agora. Espera para o vídeo 7B, já que a gente sabe que vai ter um vídeo 7B, então espera para assistir ao vídeo 7B para terminar de ver aquela opção lá da ferramenta da janela de formatar parágrafo. Aí sim você vai responder as questões 27 a 32. Questões 27 a 32, ok? Do seu material de apoio. Então, nós vamos para o vídeo 7B, daqui a pouquinho a gente se vê. Um abraço.